Paz do Senhor, igreja. Amém. Confesso que eu fiquei nervosa quando me chamaram para pregar aqui. A Suelen me avisou semana passada. E eu falei assim, justo eu, Suelen, tanta gente, meu esposo, Dário, tanta gente aqui para falar com o povo ali que estará na sede, e justo eu, ela, não, tem que ser você, é você, e Deus colocou no meu coração, no coração do meu pai, tem que ser você. Aí eu falei, amém. Só que eu confesso para os irmãos que eu não gosto que me avisem as coisas, e eu sofro de ansiedade, eu sofri a semana inteira. Parece que a barriga doeu a semana toda. E eu falo assim, Sueli, quando tem alguma coisa para fazer, quando tem alguma coisa para falar, me fala no dia, na hora, ó, Aline, você vai, eu me arrumo e vou e pronto, e Deus, seja o que Deus quiser. E ela me falou na quarta-feira passada, falou, ó, hoje vai ser a Thaís, e na quarta-feira que vem é você. Aí eu falei assim, amém, então. Eu sofri a semana inteira, irmãos. E a semana inteira veio pedido para Deus uma palavra. Para que Deus viesse falar com o teu povo e viesse sair daqui cheio. E eu falei assim, Senhor, fala com o teu povo, me usa, Senhor, como instrumento nas suas mãos. E o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis. Aleluias. Primeira Reis, capítulo de número 17. E disse assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva naquela terra. Amém? Só até aqui, irmãos, pode se assentar. Eu comecei a meditar nessa palavra, e eu comecei aqui justamente no capítulo de número 17. E eu falei assim, Senhor, como um homem aparece do nada, profetiza ali para um rei, dizendo que não haverá chuva naquela terra. Eu falei assim, que homem é esse? E eu falei assim, não, eu preciso entender isso. E eu comecei a ler capítulos anteriores, e aí eu fui entender. Elias, ele estava ali, diante daquele rei. Israel estava sendo governado pelo rei Acabe, um rei totalmente desorientado, sem noção, e aquele lugar estava indo de mal a pior. A palavra do Senhor nos relata que ele estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E Acabe, ele se uniu a Jezabel, e Jezabel, ela prestava cultos ao Deus de Baal. Naquela época, a potência da terra, a potência daquele lugar era a agricultura. Então, toda vez que chovia naquele lugar, Jezabel ensinou aos povos que tinham que prestar culto àquele Deus, porque é ele que mandava a chuva, era o Deus de Baal. Para eles eram ensinados que era o Deus de Baal que mandava a chuva. Então, quando a gente leu aqui no capítulo de número 17, Elias se apresentou ao rei Acabe e disse: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva neste lugar. Aleluias. Só que o engraçado é que o texto relata aqui que Elias, ele falou assim: nem orvalho nem chuva haverá segundo a minha palavra.
não foi segundo a palavra do Senhor. Não foi sobre a palavra do Deus vivo, não foi a palavra sobre o Deus de Israel, foi sobre a palavra dele. Porque ele queria mostrar para aquele povo que ele tinha um Deus, que ele servia um Deus grandioso, que ele servia um Deus poderoso, e segundo a palavra dele, como filho desse Deus, não haveria de chover. Ele queria mostrar que ele tinha um Deus grandioso. E eu falei assim, ele poderia ter falado segundo o nome do Senhor. O Senhor mandou aqui te dizer que não haverá chuva, para dar mais ênfase no que ele estava dizendo. Mas não, ele falou, segundo a minha palavra, não haverá nem chuva, nem orvalho nessa terra. Aleluias. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui lendo essa história, relendo. E a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, retira-te daqui. Vai para o ribeiro de Querite e fique por lá. E eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Aleluias. Deus falou para Elias, Elias, eu vou ordenar? Não. Deus falou a Elias, vai para lá que eu irei ordenar ainda. Ou então que eu estou ordenando? Não. Ele falou no passado. Ele falou, ei, vai para lá que eu já ordenei. Ou seja, antes de Deus falar a Elias, Deus já tinha feito uma reunião com os corvos, para que lá o sustentasse. Aleluias. E eu falei assim, que coisa linda. Muitas das vezes nós passamos por situações e nós achamos que nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos nos afundar. Mas nós nos esquecemos das promessas que Deus tem a nosso respeito. Nós nos esquecemos que Deus já prometeu e Ele é fiel para cumprir. Aleluias. E eu falei assim, que coisa linda. O Senhor, Ele fez uma promessa, aqui no versículo de número 3. Retira-te daqui, vá para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Ele falou, ei, esconda-te. Deus falou para Elias aparecer? Não, ele falou para Elias se esconder. Sabe por quê, irmãos? Tem hora de se aparecer, mas tem hora que a gente tem que deixar que Deus faça por nós. E neste momento era Deus ensinando Elias algo aqui. Ei, esconda-te. Esconda-te que eu falarei por vós. Aleluias. Esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite. Aleluias. Ele se escondeu ali. E o engraçado é que a palavra do Senhor diz que ele tinha que beber do ribeiro do Querite, que ficava embaixo, e receber a provisão dos corvos que Deus havia mandado de cima. Aleluias. Quando a gente lê isso, a gente aprende que o ribeiro, ele era uma provisão natural. Ele estava ali. Mas Elias, ele tinha que ir lá beber. Tem coisas que nós temos que arregaçar as nossas mangas e fazer. Tem coisas que a gente não tem que esperar por Deus. Nós temos que arregaçar as mangas e ir lá, descer no Querite e pegar a nossa água. Aleluias. E a provisão vinha de cima. Ele mandava os corvos para nos alimentar ele com pão e carne de manhã e à noite. Então ele tinha que descer para pegar água e olhar para o céu e receber o alimento. Aleluias. Então tem coisas, irmãos, que às vezes a gente pede, Senhor, abre aquela porta. Senhor, dá a provisão para minha casa. Senhor, dá a provisão para o meu casamento. Senhor, faz isso pela minha família, pelo meu filho. Ei, mas e pagar o preço? Será que você tem pagado o preço suficiente? Será que você tem descido ao Querite, pegado a sua água? Será que você tem arregaçado suas mangas e ido atrás daquele emprego que você tanto precisa? Será que você tem orado, buscado ao Senhor nas madrugadas para alcançar o seu milagre?
É fácil pedir para Deus assim: ei, eu estou sem nada, minha família está perecendo, meu casamento está acabando, eu preciso, Senhor, de um milagre. Mas se eu não fizer nada, e aí? Às vezes nós contamos com a provisão de Deus, mas nos esquecemos de fazer a nossa parte. Aleluias. Ali no capítulo de número 17, no versículo 1, Elias, ele falou ao rei. No capítulo de número 2, veio a palavra do Senhor sobre ele. No capítulo de número 3, veio a ordenança de Deus. No capítulo de número 5, Elias fez conforme o Senhor havia mandado. O Senhor mandou que Elias fosse ao ribeiro de Querite, se escondesse ali, ele mandaria os corvos e ele beberia da água do Querite, certo? Elias poderia sair? Elias poderia dar um rolezinho, um passeio, sair da presença? Não, ele não podia. Tem coisas que Deus nos ordena para fazer, para ficar, para permanecer. Aleluias. Não pode sair, irmãos. Tem hora que a gente sai da presença do Senhor, a gente se distancia, a gente sai da sua ordem, da sua palavra. Mas Elias, ele permaneceu. Ele falou assim: opa, peraí, é Deus que está falando, então eu vou. Lá não ia ter comida, não ia ter nada, não ia ter ninguém, mas foi segundo a palavra do Senhor, ele foi seguindo uma ordenança de Deus. Aleluias. Tem horas que o lugar onde a gente está sendo perseguido. O lugar que Elias estava não estava favorável. Ninguém estava adorando ao Deus que ele cria. Ninguém estava servindo o Deus que ele acreditava. Ninguém dava muita credibilidade para ele, não. Mas ele decidiu seguir a ordem do Senhor. Muitas das vezes precisamos renunciar, sair da nossa zona de conforto. Sabe, irmã Aline, eu estou cansada hoje, eu vou ficar em casa. Está frio. Está difícil de sair. Não vou buscar Deus hoje não. Mas naquele lugar lá tem fulano que não gosta de mim. Tem ciclano também que não concorda ali com algumas coisas que eu faço. E daí? Quando você se coloca aqui diante da presença do Senhor, Ele provê o que você precisa, aleluias. Assim como Ele fez com Elias: ei, vai para lá. Não vai ter nada, não vai ter comida, não vai ter nada ali. Mas eu vou mandar a provisão. Do ribeiro do Querite você vai tomar a sua água e os corvos te mandarão a comida. Ei, não foi um dia, 2 dias, 1 mês. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo de número 5, verso 17. Coloca aí. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E não choveu sobre a terra. Próximo. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Ou seja, Elias não estava fazendo nada sem direção, ele tinha um propósito. Ele estava debaixo de oração, ele estava debaixo de pedido ali. Ele buscou o Senhor antes. Elias era um homem de oração. Você tem orado? Buscado pelo seu milagre? Aline, mas às vezes eu não encontro forças não. É complicado orar e não ver resultado. Ei, a palavra do Senhor agiu nesse texto conforme a palavra de Elias. Ele orou, liberou uma palavra e Deus começou a agir. Você já liberou uma palavra sobre sua vida? Ei, eu sou vencedora, ei, eu sou vencedor. Aquele emprego é meu, aquele lugar ali onde eu pisar, a palavra diz que onde a gente pisar, a planta dos nossos pés, lá a gente vai habitar, a gente vai prosperar, aleluias. Você já liberou uma palavra sobre sua própria vida? Tem muita gente perecendo, muita gente deixando de acreditar nas promessas, muita gente orando de forma errada, muita gente deixando de acreditar nos seus próprios sonhos, aleluias. Libera uma palavra sobre sua vida neste momento.
Senhor, eu sou mais que vencedor. Fala aí, bate no seu peito. Ei, Senhor, eu sou mais que vencedor. Senhor, contigo eu sei que eu vou mais além. Aleluias. Oh Deus. A palavra do Senhor diz, aqui no versículo de número 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Pulando aqui para o capítulo 18, no verso de número 1, diz assim: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aleluias. E Elias se apresentou sobre aquele rei. Só que no versículo de número 17, coloca aí. Diz assim: e sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu, Elias, o perturbador de Israel? É tu que está fazendo bagunça aqui? É tu que está profetizando contra essa terra para não chover? Ei, Acabe, ele queria convencer Elias que era ele o perturbador, que ele que não podia fazer nada ali sobre aquela terra mais, que ele tinha que falar, desfalar tudo que ele havia falado. Acabe imaginava assim: ei, se Elias voltar lá e ele ordenar que a chuva caia do céu, a chuva vai cair, está tudo resolvido. Ele achava que era Elias que estava perturbando aquela terra. Só que Elias, ele não agiu dessa forma. Coloca aí no versículo 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguistes a Baalins. Aleluias. Ei, Elias, ele poderia ter se amedrontado, ter se calado e ter escutado aquilo e ficado quieto, mas não, ele se colocou na posição. Ele falou assim: ei, eu não tenho perturbado nada, mas tu e tua casa sim. Tu e tua casa que tem servido os deuses Baal. Você prestou atenção? Muitas vezes nós somos crentes dentro da igreja, irmãos, mas para o mundo lá fora parece que a gente não é nada. Aleluias. É fácil pregar aqui para quem é crente. É fácil pregar aqui para quem está ferido, precisando de uma palavra, querendo se levantar novamente. E para o mundo lá fora, que está chacoteando, falando: ei, lá vai o crentinho lá vai a crentinha lá. Para esses, o que você tem dito? Ei, não, eu sou profeta da casa do meu pai. Eu estou ali, eu sei que eu consigo minhas vitórias, eu sei que eu sou mais do que vencedor. Você tem falado isso para aquelas pessoas que duvidam do poder desse Deus que você serve? Aleluias. Pregar para crente é muito fácil. São conhecedores da palavra, conhecem a Deus como nós conhecemos, sabem que milagres sim acontecem se a gente buscar, aleluias. E para aqueles que não conhecem, Acabe e Jezabel não conheciam esse Deus, aleluias. E mesmo assim Elias, ele insistiu e falou assim: não, ei, eu não sou perturbador, eu venho aqui em nome do Senhor. Ei, perturbadores são vocês, estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, adorando outros deuses em cima do muro ali, ó, prestando culto a Deus de Baal. Acabe, ele queria mostrar para aquele povo que toda vez que chovia, era o Deus dele que mandava chuva. Então, quando veio essa palavra de Elias, e quando o céu foi fechado e não descia, o que será que ele pensou? O que será que ele pensou? Ei, da onde surgiu esse homem? Ei, ele clamou, eles ficaram clamando ali aos deuses deles. Manda chuva, manda chuva. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas a palavra nos relata que Elias liberou uma palavra para que o céu fosse aberto. E chuva caiu naquele lugar, aleluias. Elias então, ele tinha o poder de fechar o céu.
e de abrir o céu? Aleluia. Ele tinha, porque ele estava diante de um Deus grandioso. Sabe, às vezes nós nos encontramos incapazes de fazer o que Deus tem mandado, o que Deus tem nos pedido. Ei, mas nós somos poderosos, nós somos vitoriosos, nós conseguimos. Uma palavra liberada, irmãos, tem muito poder. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo, não precisa ter ninguém do seu lado. Sua esposa não precisa estar do seu lado para você orar, pastor Adão. Pastor Dara Sueli não precisa acordar com você de madrugada para que você venha buscar a face do Senhor. A palavra do Senhor diz que um único justo, a oração de um justo tem muito dos seus efeitos. Ei, então por que você não buscou a Deus ainda? Aline, meu parente está lá morrendo. Já liberou uma palavra sobre ele? Aline, mas está difícil. A provisão parece que não chega na minha casa. Ei, foram 3 anos e 6 meses sem chover diante de uma palavra liberada. Aleluias. Você já começou a fazer sua parte? Aline, meu esposo, ele não entende, ele é chucro, ele não entende, parece que não entra na cabeça dele. Ei, já liberou uma palavra que seu esposo é uma bênção? Aleluias. Eu estava vindo para cá e meu esposo falou assim: você está tão bonita, nega. Nem parece aquele leão que acordou comigo de manhã. Eu falei assim: olha, amor, obrigada. Eu levei isso como um elogio. E ele falou assim: não, amor, desculpa, você é linda. Eu falei: eu vou falar isso no púlpito, viu? Eu estou falando para te lembrar. Aí o leão que acorda todo dia de manhã, né? Mas é isso, irmãos. A gente tem que liberar palavras. Ei, já elogiou seu filho hoje? Já elogiou sua mãe, o seu pai? O que você tem feito? Elias, ele não se calou. Ele resolveu liberar a voz, abrir os seus lábios, adorar a esse Deus. E ele liberou essa palavra. Sabe por quê? Porque ele não se conformava com aquele lugar. Adorar um Deus que não fazia nada. Adorar a um Deus, acreditar em um Deus, que um Deus fazia as maravilhas, que não era dele, era do nosso Senhor. Ele não se conformava com isso. Então ele se apresentou diante daquele rei para abrir os olhos dele. Do nada. Falou: opa, peraí. Está na hora de eu manifestar aqui. Muitas vezes as situações não estão do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Mas a gente é falta da gente se opor, falar: epa, peraí, eu vou bater o pé porque a palavra do Senhor me garante que assim será, então assim vai ser. Aleluias. E assim que tem que ser, irmãos. Por que se acovardar? A palavra do Senhor nos diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então temos que abrir a nossa boca. Temos que profetizar. Temos que falar, aleluias. Uma vez eu falei para meu esposo assim: toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar, ou de levar uma saudação, uma palavra, eu não costumo rejeitar. Porque talvez seja a única oportunidade que eu tenha. A única oportunidade de levar uma palavra àqueles que precisam. Então eu vou. Eu vou para dizer que Deus é bom, sim. Eu vou. Ei, tem alguém esperando por uma palavra que vai sair da sua boca. Você já pensou nisso? Você já pensou que tem gente que se espelha em você? Como será que ficou a cara daquele rei naquela época? Ele era o rei, ele tinha que falar e se cumprir. Mas não, surge um homem simples, do nada, libera uma palavra e isso acontece. A palavra do Senhor nos diz que, nos versículos seguintes, que havia uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas ele escutou o grande ruído dessa pequena nuvem.
ele escutou o barulho dessa pequena nuvem. E dessa pequena nuvem caiu uma grande chuva. Você está achando que você é pequeno? Essa nuvem era do tamanho da mão de um homem, pequenininha, pequenininha. Mas ela fez um barulho gigantesco. Aquela pequena nuvem, ela molhou toda aquela terra e produziu chuva, produziu frutos naquele lugar. Aleluias. Ei, você pode ser pequenininho do tamanho do tamanho da dificuldade que você está enfrentando. Mas o barulho que você pode fazer e o que você pode causar, se você liberar uma só palavra, pode ser grandioso. Sabe por quê? Porque você tem um Deus do teu lado, um Deus que te garante, um Deus que te sustenta e um Deus que vai à sua frente. Aleluias. Você pegou isso aí? Você tem um Deus que te garante, um Deus que vai na sua frente, um Deus que te sustenta. Aleluias. Ei, tem gente deixando de acreditar. Tem gente deixando de acreditar nas promessas desse Deus tão grande. Aleluias. Irmãos, eu sou pequena, mas Deus não me chamou como pequena. Deus me chamou para ser grande diante da presença dEle. Deus me chamou para levar a sua palavra. Aleluias. E Deus te chamou também. Deus te chamou para abrir sua boca, para profetizar. Deus te chamou para buscar, para conquistar. Aleluias. O tema das quartas-feiras antigamente era plantando fé e colhendo milagres. Aleluias. Então quer dizer que para colher o meu milagre, eu tenho que plantar a minha fé. Você está plantando a sua fé? Você está tendo fé para colher o milagre grandioso que Deus tem na sua vida? Tem? Será que essa fé que você tem aí é o suficiente? É pequenininha, Aline, é pequenininha, já é o suficiente. A palavra do Senhor nos diz que se for pequenininha, o tamanho do grão de mostarda, não é isso? É isso, irmãos. Então, não deixe de ter fé, de acreditar. Aleluias. A palavra do Senhor, aqui adiante, diz que, aqui no versículo de número 7, do capítulo 17, e sucedeu que passado dias o ribeiro secou. O ribeiro secou, a palavra do Senhor diz que não havia mais água para aquele homem se saciar. Aquele homem, ele se entristeceu, ele emudeceu. E a palavra do Senhor ali no verso de número 8 diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Quando Deus fala para Elias: ei, levanta-te, ele já estava de pé? Não. Se Deus deu uma ordem para ele: ei, levanta-te, sinal que ele estava o quê? Prostrado. Se ele estava prostrado, ele estava triste. Acho que o que passava pela cabeça dele era assim: ei, e agora? Acabou minha provisão, não tenho mais água, vou passar sede, é um tempo de sequidão, 3 anos e 6 meses sem chover. Agora eu vou perecer. Aí quando tudo parecia ter acabado, quando tudo parecia o fim, veio a palavra do Senhor novamente. Olha que coisa linda. Elias, levanta-te. Deus quer ver você prostrado? Não, então levanta-te. Ei, Aline, está tão difícil, está tão difícil. Eu caí, Aline. Eu caí, não aguentei. Ei, eu saí da presença do Senhor. Mas neste momento Deus manda te dizer: levanta-te. Levanta-te que eu tenho a provisão para ti. Levanta-te que eu tenho a provisão para tua casa, para o seu marido, para o seu filho, para a sua filha, para o seu emprego. Aleluias. Aquele homem, ele se levantou com pouca força
E mais uma vez ele se colocou na posição diante desse Deus. Você se colocou na posição diante de Deus hoje? Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Senhor, eis-me aqui para fazer o teu querer. É difícil, né? É difícil às vezes compreender tanta loucura que acontece em nossa volta, em nosso meio. Ah, Aline, é tanta gente morrendo, é familiares perecendo, é gente com pequena fé, é gente falando mal, é picuinhas dentro da igreja. Ei, é tão difícil se manter na posição. Mas mesmo assim, Deus falou para aquele homem: ei, levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que já ordenei. Ele ia ordenar? Não. Ele ia comunicar? Não, ele já tinha ordenado. Já pensou chegar alguém lá na sua casa, bater na tua porta? Quem é esse estranho? Quem é essa pessoa? E você tem uma ordem do Senhor, você sem nada em casa para sustentar essa pessoa. É uma coisa de louco, né, irmãos? Uma coisa de louco. Esse é o amor. Vai para lá, para Serepta, que já ordenei essa viúva, para que te receba, te acolha, te sustente. Sabe que Deus prepara pessoas que nem nos conhecem, pessoas que nem sabem da nossa história, para abençoar nossas vidas. Eu escutei um relato de uma moça outro dia que ela trabalhou numa empresa por tempos e ela era pouco reconhecida. E um dia ela orou ao Senhor e ela escreveu uma carta para o patrão e ela achou que não ia receber o que ela tinha para receber. E aquele homem leu, um homem de dinheiro, poderia falar assim: é só mais uma no meio de tantos funcionários que eu tenho. Mas não, ele abençoou essa moça. Sabe por quê? Porque ela liberou uma palavra sobre a vida dela. Ela falou assim: não, se ele não me conhece, eu vou fazer ele me conhecer através de linhas. Se o meu acesso através para chegar nele está difícil, vou mandar aqui uma cartinha. Eu achei isso interessante. Ei, podem não te conhecer, podem nem saber o seu nome, mas vão ter que ver que vão te abençoar. Vão ter que engolir que você vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa que vai conquistar o milagre que você deseja. Aleluias. Aí Elias foi para a casa dessa viúva, chegou lá. A palavra do Senhor diz aqui no verso 10: então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando lá à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ela o chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Aleluia. E Elias lhe disse: não temas, vá, faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim, depois faz para você e para o teu filho. Você já imaginou você sem nada na tua casa, sem nada para comer, sem nada para beber? Chega um estranho e fala assim: ei, pega o que você tem aí e prepara para mim. Porque geralmente quando a gente chega na casa de uma pessoa, a gente não chega dando ordens. A gente espera, se a pessoa for nos servir, a gente espera, a gente quer, né? Que o dono da casa faça as honras. Mas não, ele deu uma ordem para ela: ei, prepara o que você tem aí primeiro para mim, é primeiro para mim.
Irmãos, você está entendendo o poder que tem essa palavra? Muitas das vezes a gente vai ao nosso trabalho, a gente quer ter sucesso na nossa vida financeira, a gente quer ter sucesso na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal. Mas nós esquecemos que nós temos que prestar culto, prestar adoração primeiro para Deus. Tem gente adorando a família primeiro, adorando o emprego primeiro, adorando as demais coisas primeiro. E as primícias de Deus? Outro dia eu estava falando com o pastor Dário, o que é primícia? Naquela época, ou melhor, eu aprendi há poucos dias que a gente tinha que tirar, além dos dízimos e ofertas, não quero entrar nessa parte não, muitas pessoas acham um pouco chato isso. Além dos dízimos e ofertas, a gente tinha que tirar a primícia. Dos 30 dias que a gente trabalhou, a gente tirar o primeiro dia que a gente recebeu, dividir aquele pagamento, e o primeiro dia que a gente trabalhou, a gente entregar ao Senhor. Isso era chamado primícia. Aí eu fui perguntar ao pastor Dário, tirar minhas dúvidas, né? E ele falou assim: Aline, tem gente que ainda faz isso. Só que naquela época a pessoa não poderia estar indo aos cultos. E hoje nós podemos ir aos cultos, nós podemos cultuar. E essas são as nossas primícias. Estar cultuando a Deus, começando um culto na nossa casa. Ei, tem culto terça, quinta e domingo. Tem culto quarta, sexta, segunda. Ei, não importa. Mas essas são as suas primícias. Então, tem gente que às vezes chega cansado do serviço e fala: não vou hoje não. Ei, mas e a primícia de Deus? E o primeiro para Deus, onde fica? Tem gente esquecendo, deixando Deus lá em último plano. E às vezes é por isso que não tem alcançado o milagre de forma extraordinária, porque tem deixado para trás as primícias de Deus. A palavra do Senhor diz: buscai primeiramente o reino da minha casa. Buscai primeiramente o reino do meu trabalho. Já sei. Buscai primeiramente o reino da casa do meu vizinho. Não, né? Como é que fala a palavra do Senhor? Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e as suas demais coisas vos serão. Tá aí. O segredo é esse? Então eu vou buscar primeiramente o reino de Deus. A palavra do Senhor lá no livro de Tiago, como a gente mencionou aqui, diz que ele orou, ele buscou ao Senhor, para que a palavra que veio a ele viesse se cumprir. Então, busque ao Senhor. Busque o reino dele para alcançar o seu milagre. Busque ao reino dos céus de verdadeiro coração, em espírito e em verdade, para você alcançar o seu milagre. Não está acontecendo, busca mais. Está difícil, busca mais. Estou com pouca força, ei, busca mais. Desce a casa do oleiro. Amém, irmãos? Dói. Ah, irmã Aline, é tão difícil, é. Sabe por que muita gente não consegue o sucesso lá para frente? Porque fracassa no sucesso presente. Tem gente que busca, que ora, encontra o sucesso presente, está ali realizado, mas esquece que esse sucesso ele tem que permanecer, certo? Tem muita gente fracassando no sucesso, porque está esquecendo de agradecer, está esquecendo das primícias, está esquecendo de que Deus é que opera, que Deus que continua operando. Se Deus quiser cerrar o céu para você, tá tudo fácil, Aline, hoje eu não estou bem, eu não estou precisando de nada. Não preciso nem de oração, não preciso. Tá fácil hoje. Já passei por tanta luta. Hoje eu tenho o que eu quero, eu tenho um carro do ano, eu tenho minha casa acabadinha, eu tenho meus negócios. Tá tudo indo bem, tá tudo fluindo bem. Ei, não esquece que o dia de amanhã ele chega.
Se Deus permitir que tudo isso seja cerrado, que você viva da obra dele, ei, Deus faz. Às vezes lá na igreja eu escuto a história do pastor Dário. E quando aconteceu lá aquele acidente com ele há anos atrás, e que ele deixou de trabalhar, e que veio a palavra do Senhor sobre a vida dele, que ele viveria da obra do Senhor. Ele trabalhava numa boa empresa. Ele ganhava, não era pouco não, dava para ele sustentar a sua casa, a sua família, arcar ali com as suas dívidas, com os seus compromissos. Aí um dia veio a palavra do Senhor sobre ele. É ou não é? Você vai viver da minha palavra. Que loucura, né? Loucura isso. Você vai viver da minha palavra. De repente, acontece um acidente em que ele tem que se aposentar e viver literalmente da palavra do Senhor. Deus deixou alguma coisa faltar? Não. Ele está aí, fazendo a obra do Senhor. É árduo, mas está aí fazendo a obra do Senhor, a vontade do Senhor. É difícil, mas está fazendo a obra do Senhor, se colocou na posição. Aleluias. Ele é pastor, todo mundo gosta dele. Mentira! Tem muita gente que olha para ele e fala assim: esse camarada aí não é pastor não. Assim como tem gente que olha para o pastor Adão: esse camarada aí também. E aí? Não dá nada. Mas são homens que pagam o preço, que buscam, que sentem medo, que sentem dores, aleluias, mas que no seu pior momento dão o melhor de si, aleluias. Você tem dado o melhor de si para Deus? Então comece a pensar nisso. Comece a pensar nessa palavra. Ei, eu vou começar a dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor hoje. Eu vou buscar hoje. Eu vou liberar a palavra hoje. Eu vou ser vencedor hoje. Aleluias. Se coloque de pé. Aleluias. Oh, aleluias.